Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4, Mandamentos e Ordenanças. Como sempre, fica a recomendação para você, leia o conteúdo antes de você assistir a aula, tá? Assim você vai aproveitar melhor a aula, bem? Vamos lá? Bom, vamos lá pessoal, vamos falar hoje sobre mandamentos e ordenanças. Eu vou te convidar, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 36. Diz assim: os fariseus, sabendo que ele fizera calar os seus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versículo 37 ao versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É extremamente importante você amar e ajudar o seu próximo, auxiliar, sim, mas de maneira alguma isso pode estar acima do amor a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20, ela diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Olha que interessante. Como você pode, João diz, como você diz que você pode amar a Deus se você não ama ao seu irmão que você está vendo? Como nós dissemos aqui, o amor a Deus, ele está sobre todas as coisas. Toda obra humanitária, toda benfeitoria, ela não pode ser maior do que o amor a Deus. Isso não pode acontecer. Mas é de extrema importância que não só você cristão, mas todas as pessoas demonstrem esse amor e esse cuidado pelo próximo. Nós vamos falar agora também das duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Batismo, a origem da palavra batismo vem do grego, que tem o significado de mergulhar, imergir, submergir. Ocorre com a autoridade do batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele é administrado pela igreja sob a autoridade de Deus Trino. E sua forma é a imersão daquele que pela fé recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Isso está lá no nosso manual básico Batista Nacional, na página 14. Para você que é Batista Nacional, tá? Você que tem outra crença, nós respeitamos essa crença, mas nós entendemos que o batismo da forma bíblica é dessa maneira. O objetivo do batismo, qual que é o objetivo do batismo, pessoal? Primeiro, é testemunhar e confessar publicamente a Cristo. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Simbolizar as realidades espirituais para o cristão. Iluminar o caminho da salvação, o princípio da santificação. Entenda bem, o batismo ele não salva e o batismo ele não perdoa de pecados. O batismo ele tem a função de testemunhar publicamente as pessoas, simbolizar as realidades espirituais, ilustrar o caminho da salvação. Mateus capítulo 10, versículo 32, que nós citamos, ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O batismo ele tem essa função, uma confissão pública, diante de todos, da sua confissão de fé.
E também ilustra o caminho da salvação, o princípio da santificação. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós queremos o seguinte: o batismo, ele é uma confissão pública ali publicamente você entra as águas, né, de uma maneira e sai de outra, simbolicamente. Quem deve ser batizado? Pessoal, essa pergunta é interessante, né? Quem deve ser batizado? Todo aquele que crê em Jesus. Nós batizamos as pessoas, que na Igreja Batista Nacional, as pessoas que já têm consciência do que é o batismo. Nós não temos o costume, por exemplo, de batizar crianças. Por quê? Porque nós entendemos que elas não têm consciência do que é o batismo, tá? Mas nós também não vamos aqui recriminar quem faz. Simplesmente nós acreditamos que o batismo, né, pelas bases bíblicas, ele é para pessoas que já têm consciência, né, do que estão fazendo. Um texto muito utilizado para defender essa prática do batismo de criança é lá em Lucas 2:21. Mas nesse caso nós acreditamos que Jesus ele foi apresentado ali ao templo, não batizado. Lucas 2:21, né, conforme eu disse, diz assim: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Mateus 3,16. Preste bastante atenção nesse versículo. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Meus irmãos, próprio Jesus foi batizado. Então, qual é o motivo para nós não sermos batizados? Para nós não sermos batizados. Deixando claro que, com tudo que nós dissemos, nós não acreditamos que é o batismo que salva. Não é isso. Não é o batismo que regenera. Esse é o sentido dele. Confessarmos publicamente a Cristo. E ele é extremamente importante. O batismo é extremamente importante. Mateus 28, capítulo 18 e 19. Jesus diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Preste atenção no versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, olha, o próprio Senhor Jesus diz: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos, de novo, novamente, batizando-os. Algo extremamente importante que nós dissemos: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é da autoridade de quem batiza. A autoridade está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre a ceia do Senhor. Essa palavra também tem origem no grego, significa refeição principal. Abre lá sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vamos explicar sobre elas, mas desde já deixando claro, nós não acreditamos nessas duas correntes, que é a consubstanciação e a transubstanciação.
na consubstanciação, onde Jesus se encontra presente com a substância do pão e do vinho, mas não os modificando. E na transubstanciação ocorre a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, literalmente. Por que nós não acreditamos nisso, pessoal? Até com base no que nós lemos. Olha, vamos ler de novo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. E preste atenção nessa última frase: façam isto em memória de mim. Ou seja, é algo memorial. As substâncias ali, ali presente, o pão, o vinho, o suco de uva, não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Se você tiver aí nosso manual básico Batista Nacional, abre lá na página 29, diz assim, olha, os batistas nacionais creem que, aí eu copiei a parte integral do que diz o nosso manual. Diz assim: constitui-se a ceia num memorial prescrito pela palavra de Deus, que deve ser praticado pela congregação, não ocorrendo nenhum efeito místico, consubstanciação ou transubstanciação. Ou seja, nós batistas nacionais nós acreditamos que é um momento memorial, extremamente importante para a igreja. Sim, não deve ser negligenciado. A ceia do Senhor ela é observada através dos símbolos do pão e do vinho. Ela é um profundo esquadrinhar do coração, uma grata lembrança de Cristo e sua morte vicária na cruz, uma abençoada segurança de sua volta e uma jubilosa comunhão com o Cristo vivo e seu povo. Lembrança do sacrifício de Cristo. Segundo, proclamação da morte do Senhor. Terceiro, sinal de uma nova aliança. E quarto, a manifestação da comunhão entre os crentes. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos fazer uma leitura. É extremamente importante que você acompanhe as aulas com a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos começar do versículo 25. Diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quem deve participar da ceia? Só, tá? Talvez você tenha se feito essa pergunta já. Quem deve participar da ceia? A ceia nós temos que entender o seguinte: ela é um ato de contexto social, coletivo e não individual. É um momento onde se deve buscar e liberar perdão. O ideal é que a pessoa que participe da ceia, ela tenha um conhecimento sobre a ceia, sobre o real valor da ceia, sobre o porquê ela está ceando. Por isso, nós temos as nossas aulas de batismo e nós orientamos, aconselhamos a pessoa a ela primeiro entender qual é o valor da ceia. Ela participa das aulas de batismo, se batiza, demonstra publicamente seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Ali a igreja a conhece, enquanto membro, definitivamente. E a pessoa, então, como nós dissemos, ela tem que ter a correta interpretação, compreensão do valor da ceia, do que é a ceia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ordenanças dadas à igreja. Eu vou deixar no slide aí o que o nosso Manual Batista Nacional diz
né, nas páginas 28 e 29, sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. É muito importante você, Batista Nacional, leia aí, olha só, né, o que o nosso manual diz sobre o batismo e diz sobre a ceia do Senhor. Você vai encontrar isso lá na página 28 e 29. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje, tá? Eram esses temas, esses assuntos. E você que tem alguma dúvida sobre batismo, sobre a ceia, sobre esses dois grandes mandamentos que nós falamos, não fique em dúvida. Vá até o seu pastor, vá até o seu líder de célula, você que trabalha em célula, seu discipulador. Pergunte, não fique em dúvida, tá bom? É de extrema importância que você entenda, né, o que é o batismo, o que é a ceia. E como nós dissemos, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo. Mas entenda que nós temos que entender que o mais importante disso tudo é o amor a Deus. Não deixe de abençoar o seu próximo, não deixe de ser um instrumento de bênção na vida do seu próximo. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Faça os exercícios e sempre leia a apostila antes de acompanhar a aula. Tá ok? Deus te abençoe e até a próxima, gente. Fique com Deus.